Salve, galera do CAESP, professor Poti novamente com vocês, trabalhando aqui a parte 2 da síntese proteica, sendo que a gente na parte 1 fizemos a introdução necessária dos termos básicos. E a gente vai à sequência agora, tá? Então, basicamente, o processo da síntese proteica é dividido em várias etapas. E na parte que concerne a síntese, a fabricação da proteína em si, você terá, evidentemente, a tradução genética. A tradução do código genético é, na realidade, a síntese proteica. Tá? Só que para que haja essa tradução, nós vamos discutir isso adiante, é necessário primeiro a transcrição. Tá, professor, mas o que é a transcrição? A transcrição é quando você, a partir do teu código genético, leia-se DNA, tá? Você vai fabricar uma molécula específica para servir de base para construir a proteína. Muito bem. Tá, professor, que molécula é essa? A molécula chama-se RNA mensageiro. O primeiro tipo de RNA mensageiro, o primeiro tipo de RNA que a gente comentou na aula número 1. Mas vamos adiante. Então, se você acompanhar comigo neste quadrinho aqui, você pode ver que aqui essas duas faixas representam a molécula do DNA, ou seja, aquela cadeia dupla de nucleotídeos que nós vimos em aula presencial antes da quarentena. Tá? Então, um trecho do código genético, aqui representado por gene A em vermelho e gene B em azul. Então, são dois trechos específicos do DNA que são utilizados para fabricar uma proteína fulana de tal, uma proteína X, uma proteína Y, enfim. A partir daí, não é possível você colocar todo o DNA fora da célula, já que os ribossomos, que nós vimos na aula anterior, os ribossomos são as estruturas, as unidades celulares, os organoides citoplasmáticos que fabricam a proteína. Nós vamos ver como é que ele faz isso daqui a pouquinho. Os ribossomos, eles estão no citoplasma. O DNA está no núcleo. Só que o DNA é uma macromolécula gigantesca, como a gente já comentou. Então, não há necessidade de você pegar o código genético inteiro para fabricar uma proteína só. Você não precisa, fazendo uma analogia, copiar o HD inteiro do computador do teu amigo, sendo que você quer um programa dele apenas. Então o que você faz? Copia o programa no pendrive. Então, fazendo uma analogia, o HD do computador seria o DNA, o pendrive e o RNA mensageiro. Tá? Então, a partir daí, o que vai acontecer? Do código genético, você vai fabricar RNAs mensageiros, vários ou um só, e você, então, essa cópia desse trecho é o RNA mensageiro. Ou seja, você pode copiar, de acordo com a necessidade da célula, a célula vai copiar quantas vezes forem necessárias. No mínimo uma. A partir daí, você então transcreveu, você fez uma cópia, uma transcrição genética do código. Você copiou o código genético. Você não precisou levar o DNA para fora do núcleo da célula. Isso é ridículo. A partir daí, o que vai acontecer? O RNA tem, então, o RNA mensageiro agora, ele recebe o nome de mensageiro porque ele tem o código, a codificação necessária para que a célula fabrique a proteína. Então, as ou a proteína serão produzidas. A produção, a síntese proteica é a tradução. Certo? Dessa forma, você compreende que os genes podem ser expressos com diferentes eficiências. Tudo depende da necessidade e da ocasião em que a célula está vivendo naquele momento. Correto? Vamos para frente. Temos aqui, então, resumindo o que eu falei, as informações de tudo aquilo que os seres vivos são, estão no DNA. Você faz uma cópia de um trecho que tu precisa, e esse trecho, que é uma cópia do código genético principal, ele será, digamos assim, a ordem de serviço para que a célula fabrique a proteína. Ou seja, você tem uma sequência de nucleotídeos no DNA, você copia essa sequência, ou seja, a transcrição genética, que é a síntese do RNA mensageiro. Fabricado o RNA mensageiro, ele tem uma sequência de códigos ou genes, os códons, né? Ou genes, como você queira chamá-los. Tá?
E dessa sequência você vai, para o citoplasma, levar esse RNA mensageiro ao ribossomo, e o ribossomo vai formar a cadeia das ligações peptídicas, a cadeia polipeptídica, a nossa amada proteína. Tá? Muito bem. Baseando-se, então, resumo do que eu falei até agora. Transcrição. Converte o DNA em uma forma mais acessível, que é o RNA complementar ou RNA mensageiro. Os detalhes nós vamos ver adiante. A tradução converte a informação do RNA mensageiro em proteína. Ponto final. Vamos à frente. Então, resumo. O RNA mensageiro é o que codifica. Ele é transcrito a partir do DNA. Tá? O RNA ribossômico é o próprio ribossomo, ele faz a proteína. E o transportador, como nós vimos na aula anterior, ele é aquele que vai permitir com que ele traga o aminoácido vindo da alimentação, e esse aminoácido, alfa-aminoácido, não esqueçam, esses alfa-aminoácidos, os essenciais, os 20, serão alinhados em ligações peptídicas, os detalhes desse processo nós vamos ver na sequência, a partir da participação do RNA transportador. Tá? Lembrando que o RNA transportador tem que ter duas estruturas de importância para o ensino médio. O RNA transportador tem dois extremos. Numa extremidade da molécula ele tem o aminoácido e na outra extremidade o RNA, o anticódon, que seria o código que vai combinar com o código do RNA mensageiro. Tá? Vamos ver isso na frente. Está aqui. Ó. A estrutura mostrada na sequência dos nucleotídeos aqui para vocês. Molécula do RNA transportador. Tá? Aqui o aminoácido especificado. Um aminoácido qualquer, nós vamos ver depois os aminoácidos. Né? Metionina, lisina, glicina, enfim, fenilalanina. Existem vários aminoácidos, 20 aminoácidos essenciais, com destaque para eles, né? Então o aminoácido vai estar numa extremidade da cadeia do RNA transportador e o anticódon, repare aqui, o anticódon vai se ligar com o RNA mensageiro durante o processo da síntese proteica. Então essas duas estruturas, o anticódon e o aminoácido, são as estruturas que nos interessam a nível de ensino médio para compreender a síntese proteica, ok? Vamos adiante. Aqui uma ilustração mostrando para vocês como o processo começa. Né? Primeiro, tu vai ter que abrir a cadeia do código genético, o DNA. DNA, aquela cadeia helicoidal, sequencial de nucleotídeos, visto na aula presencial. Nós temos aqui a estrutura do DNA, o desenho com a estrutura aberta, representando aqui os nucleotídeos e as respectivas bases nitrogenadas. Então, tu vai ter aqui uma enzima, representada por esse glóbulo verde aqui, uma enzima denominada RNA polimerase, que vai abrir a cadeia do RNA, e ao abrir a cadeia do RNA, com a participação da helicase, que é a nível superior, vamos deixar só a RNA polimerase para vocês agora. Então a RNA polimerase, ela vai então abrir a cadeia do DNA, e a partir da cadeia aberta, você vai ter dois moldes sequenciais de nucleotídeos, com as bases nitrogenadas. Dentro desses moldes, entre aspas, você vai montando sequencialmente a cadeia do RNA mensageiro. Tá? Essas estruturas que são abertas servem de molde para montar o RNA. Tá? Muito bem. Tá aqui mais uma ilustração mostrando o processo para vocês que eu acabei de explicar. A RNA polimerase vai abrindo a cadeia do DNA no local que a célula necessita que tenha a codificação necessária para fabricar a proteína, e à medida que ela vai abrindo, os nucleotídeos vão sendo inseridos, nucleotídeos para o RNA mensageiro, né, vão sendo inseridos na cadeia do DNA. A partir daí, essa fita vermelha mais grossa aqui seria o RNA mensageiro sendo fabricado a partir do DNA com a ação da enzima. Beleza? Para frente. O mecanismo, então, chama-se transcrição do código genético, ou seja, a produção ou síntese do RNA mensageiro. O RNA mensageiro montado, ele vai passar por um processo chamado de splicing. Splicing significa que você vai, digamos assim, cortar, entre aspas, partes, literalmente partes, que não são codificáveis, não são funcionais para a proteína que a célula precisa. E isso acontece. Essas estruturas que não são codificáveis são chamadas de introns. Isso é muito cobrado no vestibular e no Enem.
Os introns são as estruturas que não são codificáveis do RNA mensageiro, e os exons são as estruturas funcionais, tá? São as estruturas codificáveis que tornam o RNA mensageiro funcional. Aqui um exemplo bem simplificado, não liguem para os exemplos aqui, que isso aqui é uma ilustração de nível superior, mas vamos mostrar aqui para vocês do primeiro ano como que a coisa funciona. Então você tem o exon, a estrutura que a célula precisa, e o intron, aqui em amarelo, a estrutura que a célula não precisa do RNA mensageiro. Tá? Então o que é feito? Com o auxílio de enzimas específicas, a estrutura do intron é retirada do RNA mensageiro e o RNA mensageiro passa a ter apenas a porção necessária somente constituída de exons. Esse processo chama-se splicing, retirada do intron para que sobrem apenas os exons. É um processo conhecido também como maturação do RNA mensageiro. Tranquilo? Vamos para frente. Muito bem. O RNA ribossômico é o RNA que forma o ribossomo. Como a gente já comentou na aula presencial e na primeira aula remota aqui da videoaula, nós temos duas subunidades, a subunidade grande ou maior e a subunidade pequena ou menor, que a gente comentou sobre a unidade Svedberg na aula número 1 do slide aqui para vocês, na aula número 1 das aulas remotas, tá? Então, o ribossomo ele vai apresentar essas duas subunidades, a menor e a maior. A menor, ela vai funcionar como um receptor, um sítio de reconhecimento do RNA mensageiro, e a maior vai literalmente sintetizar a proteína. Tá? Nós vamos explicar isso daí na sequência, na aula número 3, depois desta. Então, nós temos aqui o sítio A, que é o sítio aminoácido. Ele vai se ligar com o aminoácido RNA transportador, nós vamos ver isso mais tarde. O sítio P, ou peptidil, que se liga ao peptidil RNA transportador, nós vamos explicar mais tarde isso, como é que funciona. E o sítio de saída, ou seja, a partir daqui saem os RNA transportadores e a proteína formada na sequência. Então, a partir do próximo vídeo, da nossa próxima aula remota ou videoaula, nós vamos dar início à explicação do processo de formação da proteína, que vai começar nesse slide aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.